Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da nossa igreja. Esperamos que essas transmissões tenham abençoado a sua vida, a sua família. E em mais este culto, vamos orar a Deus e pedir que Deus nos abençoe, que Ele fale ao nosso coração, seja um tempo especial na minha casa, na sua casa. Vamos orar assim já? Bate sua cabeça, coloque-se diante do Senhor em oração. Pai, nós queremos agradecer a oportunidade que temos de louvar o Teu nome, de testemunhar da Tua palavra. E nos colocamos em volta da Tua palavra, sedentos dela, ávidos pela Tua presença sobre as nossas vidas. E venha nos abençoar, falar a cada coração. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Dia 30 agora, 30 de maio, a nossa igreja completa 22 anos. Você lembra disso, sabia? Pois é. Começamos em maio de 1998 e agora estamos completando já 22 anos. Não podemos celebrar no templo, mas vamos celebrar. E eu queria convidar você a participar desta celebração. Mesmo online, com transmissões, eu quero convidar você a participar desta festividade, um tempo de darmos graças a Deus pela vida da nossa igreja, que nada mais é do que os irmãos que fazem parte da nossa congregação. E eu queria orientar você numa coisa agora. Eu estou pedindo para que os irmãos da igreja, você que faz parte da igreja, faça um vídeo, 15 a 20 segundos. Você vai pegar o seu celular aqui na horizontal e vai fazer um vídeo, quem sabe a sua família junto com você, e você vai responder essa pergunta: o que a igreja significa para você? Então, em rápidas palavras, você vai dizer: a minha igreja significa isso. A minha igreja tem significado isso para a minha família. E assim nós todos vamos participar. E eu espero que você participe. Várias famílias, várias pessoas participando desse momento de agradecimento, como culto de gratidão a Deus pela vida da nossa igreja. Ok? Combinado? Então vamos fazer assim. Outra comunicação. Você pode e deve continuar fazendo a sua oferta missionária, a sua oferta do coração, o seu dízimo. E duas maneiras para você fazer isso: através das contas da igreja, a gente coloca isso embaixo na tela aí para você, e também você pode entregar na igreja. Você vai poder entregar isso para a Bárbara, que vai estar atendendo lá na secretaria da igreja. Toda tarde ela estará lá, então você pode entregar, a gente vai colocar o gasofilácio lá no nosso prédio, você vai poder fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta, para que o trabalho de Deus não pare, a obra do Senhor não pode parar. E com isso, as bênçãos do Senhor vêm também sobre nós, observando sempre a palavra do Senhor, que Deus vai derramar da sua graça, esse Deus provedor, o Jeová Jirê, que dá a provisão diária para cada um de nós. Então faça isso e com certeza você será abençoado. Pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor.
esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Eu te preciso. Esse lugar é no Senhor. 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 Vamos agora ao nosso momento de intercessão. Aquele momento quando nós clamamos a Deus pelas nossas necessidades. E precisamos clamar e clamar. A Bíblia diz que é um coração contrito, Deus não rejeita. E vamos chegar a Ele agora. Temos alguns pedidos de oração. Lembra da nossa cidade. Além do problema da pandemia e os casos do coronavírus têm aumentado em nossa cidade, precisamos orar e clamar pela misericórdia de Deus. Temos também a epidemia da dengue. Muitos e muitos casos da dengue em Paranaguá, muitos dos nossos irmãos acometidos desta enfermidade e precisamos orar por eles. Muitos familiares dos nossos irmãos estão enfermos, carecem da nossa oração. E nós vamos nos juntar agora como povo de Deus para clamarmos no nome de Jesus. Eu queria também lembrar do nosso irmão Ari Filadelfo. Ele teve, o seu pai faleceu agora, recentemente, e nós precisamos orar pela vida dele, pela vida da sua família, que o consolo do Senhor também alcance a vida do Ari e da sua família. Vamos orar então? Baixe a sua cabeça e comigo estejamos juntos em oração. Pai, em nome de Jesus nós clamamos agora. Clamamos pela nossa cidade de Paranaguá, em especial o problema, ó Pai, da pandemia, os casos que têm aumentado aqui em nossa cidade, que o Senhor tenha misericórdia dos enfermos, dos familiares desses enfermos que também sofrem. Ó Deus, colocamos a nossa cidade essa questão da epidemia já da dengue. Quantos acometidos dessa enfermidade precisam da cura, da Tua graça, do Teu consolo. E nós clamamos assim no nome de Jesus. Eu quero orar também pela vida do Ari, da sua família, perdeu o seu pai, mas, ó Deus, que a Tua graça esteja alcançando a vida desses familiares, entristecidos, ó Deus, pelo falecimento do seu ente querido. Nós pedimos tudo isso, ó Deus, porque cremos que o Senhor vem e nos atende. Mas eu quero também agradecer esse coração grato pelo Teu cuidado conosco sempre. Uma semana que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado a provisão, o alimento de cada dia, a nossa roupa, a nossa casa, a nossa família, tudo vem do Senhor e nós queremos dizer, Pai, obrigado. Obrigado, Deus. Com esse coração grato, chegamos à Tua presença, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Que bom podermos orar, podermos falar com Deus e colocar tudo aquilo que está ardendo no nosso coração diante dEle. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declare isso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. 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 Nós temos uma certeza, a palavra do Senhor, ela diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Tudo pode acontecer, os reinos podem se abalar, mas nós temos uma única certeza: o amor dele nunca falha. Tudo pode acontecer, meus queridos. O mundo pode estar desmoronando ao nosso redor, mas nós temos uma certeza, como nós cantamos no início do culto, há um lugar de refrigério, há um lugar de paz. O mundo lá fora está morrendo de medo, mas nós estamos tranquilos, porque nós temos aquele que nos tem olhado, aquele que nos tem sustentado, que tem nos cuidado todos os dias. Amém, meus queridos? Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
declare. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Te agradecemos, Deus, por esse momento de louvor, de adoração. Entregamos, Deus, a nossa humilde adoração diante dos teus pés. Pedimos, Deus, que o Senhor receba, Deus, como cheiro suave diante do teu trono, Senhor Deus. Nessa hora nós pedimos que o Senhor abençoe, Deus, a palavra, Senhor Deus, que vai ser falada aqui, Senhor Deus, que desde já vá de encontro aos corações dos nossos irmãos que estão na sua casa e que eles possam, Deus, receber, Deus, esse amor, Deus, incondicional através da palavra, Senhor Deus. Essa é a minha oração que eu faço, agradecido em teu nome. Amém. Agora vamos ao estudo da palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e eu quero ler o verso 8 até o verso 10. E esse texto vai, com certeza, nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, para você entender o contexto, já ao final da sua vida. Ele está preso na sua casa, uma prisão domiciliar, por causa que ele era um pregador do Evangelho, e agora ele fala para Timóteo e dá as últimas instruções para Timóteo. Que essa palavra que ele deu para Timóteo seja uma palavra de Deus também para o seu coração. Lembra-te de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, ressuscitado dos mortos, conforme o meu Evangelho, no qual sofro penalidades, até prisões como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo suporto por amor aos escolhidos, para que eles também obtenham uma salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Pense e peça para Deus a graça do entendimento nesta frase de Paulo a Timóteo. Mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Os estudiosos dizem que a carta a Timóteo, essa segunda, foi o último testamento do apóstolo Paulo. Os dados históricos mostram que Paulo ele foi preso a primeira vez, estava em Roma, depois ele foi como missionário para a Espanha, retornou para Éfeso, de Éfeso ele foi para Troade, e lá em Troade ele foi preso. Nero era um imperador romano, e a história conta que ele incendiou a cidade de Roma. A Bíblia mesmo diz isso, e ele incriminou os discípulos de Jesus pela tragédia. Depois disso, que ele incriminou todos os crentes pela tragédia, os cristãos foram perseguidos. Eles eram considerados fugitivos da lei.
E eles eram odiados não só pelo governo romano, mas a própria população, os cidadãos romanos também começaram a odiar os cristãos. E Paulo, como líder maior do cristianismo, ele tornou-se alvo desta perseguição. Possivelmente, quando ele estava em Troade, Paulo foi preso pelos agentes do imperador Nero. E ele foi levado então para Roma como prisioneiro. A segunda carta a Timóteo, ela é chamada uma carta pastoral. Mas na prisão, Paulo escreveu outras cartas. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão são consideradas cartas da prisão. Esta segunda carta a Timóteo, ela não é considerada carta da prisão, mas ele estava prisioneiro na sua casa, que ele alugara como um presídio domiciliar lá em Roma. E nesta epístola, quando ele retrata a sua vivência ali, ele não pede, é interessante, ele não pede oração para sair da prisão. Ele não faz isso. Ele não reclama de estar preso, mas ele, convencido de que a vontade de Deus estava imperando na sua vida, ele se coloca diante de Deus, entendendo que a hora do seu martírio havia chegado. Ele está sentindo que os seus dias estão chegando ao fim. E ele então dá uma palavra ao seu auxiliar, ao seu amigo Timóteo, dizendo: Timóteo, Cristo está vivo. Continue a obra. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada, ela não está presa. É interessante que nesta palavra dele ele diz: eu oro, eu sofro pelo Evangelho, mas eu faço tudo isso para que pessoas venham ao conhecimento da verdade. Ele fala dos escolhidos de Deus, como Jesus na sua oração diz: Pai, eu não rogo pelo mundo, mas sim pelos que me deste. E aí Timóteo ouve essas palavras de Paulo: lembra-te de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou preso, você pode estar assustado porque eu estou preso, mas lembra que Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está entre os mortos, ele vive e ele está vivo agora, creia nisso. E ele continua lá no verso 9, pelo que eu estou sofrendo. É verdade, Paulo estava sofrendo, ele estava preso, ele era considerado um malfeitor, um criminoso, um traidor, um assassino. Lembra daqueles que foram crucificados com Jesus? Na mesma ideia, ele era considerado também um assassino, um traidor. E em meio a tudo isso, ele dá uma palavra de ânimo para mim e para você. Ele diz lá: contudo, Timóteo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, anime-se. Você deve continuar a ministrar essa palavra. Eu vou morrer, mas a palavra de Deus, ela está viva. E estas algemas que eu tenho nos meus pulsos, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. E essa palavra livre, ela vai continuar sendo pregada. É interessante um comentário do pastor John Stott. Ele diz assim: é difícil imaginarmos como um ativista nato como Paulo conseguiu suportar quase 5 anos de inatividade, 2 anos de prisão lá na Cesareia e 2 anos na sua casa que ele alugou e serviu como prisão domiciliar em Roma, e mais ou menos uns 6 meses entre viagem em Cesareia a Roma. E a pergunta é: 5 anos, será que foram anos desperdiçados? E John Stott, ele faz uma pergunta assim: será que ele estava sacudindo os arreios e dando patadas no chão como um cavalo agitado e rebelde? E o mesmo John Stott responde: não, não. Que lição para mim e para você. Essas cartas da prisão, elas mostram alegria, paz, paciência,
contentamento, entendendo a soberania de Deus. E ele, nesse tempo prisioneiro, ele tem legado nessas cartas uma herança espiritual tão rica, que tem nos abençoado até hoje. Paulo, quem sabe, ele não entendia muito bem a sua situação de prisioneiro ali em Roma. Mas eu e você podemos entender, porque somos abençoados com estas cartas da prisão. Ele diz: sofro penalidades. Eu estou sofrendo, até como prisioneiro. Eu estou algemado, mas ele coloca aqui: a palavra de Deus não está algemada, ela está solta. A palavra de Deus não está presa. Esse tempo da pandemia que nós estamos enfrentando e querendo logo nos vermos livres da quarentena, de sermos cerceados em nossas atividades, esse isolamento social, muitas vezes tem nos aprisionado. Há um sentimento assim. E nesta hora nós precisamos pedir de Deus discernimento. Quantos dias já estamos em quarentena? Sem aulas para as crianças, sem o culto no templo. Quantos dias? E a minha pergunta é essa: será que esses dias têm sido dias desperdiçados? O que você tem feito nesses dias de isolamento, de estar recluso na sua casa? O que você tem feito? Você pode fazer um balanço hoje e dizer: não foram dias desperdiçados. Eu consegui ler tantos livros, eu consegui ler mais a minha Bíblia, eu consegui fazer mais orações, eu consegui fazer ações para atender as pessoas carentes. Sim ou não? Depende de você. Esse tempo é um tempo de nós nos isolarmos. E a palavra é: fique em casa para não contaminar e não ser contaminado. E esta separação, ela está ligada à solidariedade. Essa reclusão compulsória é uma oportunidade de você se inventar. É uma oportunidade de nós criarmos mecanismos para vivermos o Evangelho pleno. Cada um vive esse tempo de reclusão, de quarentena, de pandemia, conforme o seu entendimento, em especial o entendimento de Deus. E eu queria desafiar você a entender que Deus está no controle. É bom lembrar que mesmo nessa condição que nós estamos, lembrar que nós somos frágeis, que nossa condição humana é mortal, e nos colocarmos diante de Deus, sabendo que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Esse tempo de isolamento é um tempo ímpar na minha e na sua vida. Esse tempo de pandemia precisa ser, e quem sabe tem sido, e se não tem sido, precisa ser um tempo de construir, um tempo de amar, um tempo de orar. E há exemplos na Bíblia, há exemplos na história de homens e mulheres que aproveitaram esse tempo de reclusão para frutificarem e foram bênçãos para a humanidade. Eu gosto muito do livro O Peregrino, você já ouviu falar, espero que já tenha lido, então leia. O maior livro, mais popular, é um clássico cristão, escrito em inglês e por John Bunyan. O John, ele era um pregador puritano inglês e ele foi preso por pregar o evangelho na Inglaterra. Ele foi abandonado na masmorra. Ele teve certa liberdade e nessa liberdade parcial ele pôde ministrar a outros prisioneiros, ele estando preso. A história diz que ele trabalhou com tecidos que ele vendia para sustentar a sua família. Durante esse tempo que ele foi preso, ele escreveu 11 livros. E um popular livro dele, além do Peregrino, é Graça Abundante. Produção no meio da prisão, do isolamento.
Deus o usou ali, como Deus quer usar você, a sua vida, nesse tempo de quarentena. Um dos maiores nomes da história mundial e dos Estados Unidos, Prêmio Nobel da Paz, Pastor Batista, Martin Luther King. Morreu assassinado, mas ele foi preso também por causa de defender os direitos do negro. E quando ele estava na prisão, há um documento fantástico dele chamado A Carta da Cadeia de Birmingham. E nesta carta, que se transformou num livro, ele defendia a resistência não violenta ao racismo. Muitos queriam violentamente defender a liberdade do negro, mas ele dizia não, vamos defender a liberdade do negro sem violência. E eu lembro agora de uma história que eu vi de um missionário. Ele era missionário batista lá em Portugal, onde as igrejas não crescem, uma dificuldade para as igrejas crescer. E numa pequena igreja em Portugal, um membro da igreja começou a ficar doente e num determinado momento ele ficou cego. E ele ficou perguntando para Deus, o que eu posso fazer agora? Desculpem. O que eu posso fazer agora para propagar o Evangelho? Eu estou cego, preso à minha casa. E ele então, ouvindo a voz de Deus, procurando sentir aquilo que Deus desejava para ele, ele entendeu que ele podia fazer uma coisa importante. Ele aproveitou aquele tempo, isolado na sua casa, sem poder enxergar para orar. Aquele homem, ele orava pela manhã, à tarde e à noite. Orava pela manhã, à tarde e à noite. E sabe o que aconteceu? Houve um avivamento naquela igreja, uma pequena igreja. Nunca se batizou tanto numa igreja na Europa. Fruto da oração, da intercessão de um homem. Ele não se achou preso, mas ele se achou livre para poder orar e salvar pessoas. Talvez você, como eu, esteja confinado, esteja na sua casa, impossibilitado de fazer tantas coisas, achando que esse tempo é um tempo de tristeza, um tempo de sofrimento, mas eu quero dizer para você, Deus está no controle e faça desse tempo de pandemia um tempo de maturidade, quando você vai crescer espiritualmente, um tempo de revelação, quando Deus vai revelar a sua vontade para você. Você vai entender a vontade de Deus para você, um tempo de comunhão íntima com Deus e um tempo de frutificar frutos para a obra do Senhor. Quando Paulo esteve na prisão, ele teve alargada a sua visão do mundo. E nesses tempos de pandemia, peça e clame a Deus que Ele abra a sua mente, o seu coração e a sua visão para a obra do Senhor. E a minha pergunta, você está pronto para receber a revelação de Deus? Ter um conhecimento mais profundo de Deus e da vontade dEle para a sua vida? Paulo entendeu isso e ele falava assim, Timóteo, não fique triste nem desanimado, porque a palavra de Deus, ela está livre, ela não está presa. E Deus mesmo diz na sua palavra, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, diz o Senhor. A palavra de Deus está livre, ela pode ir a qualquer canto com a sua oração, com a sua pregação, com tanta coisa que você pode fazer, mesmo em quarentena. Mas eu quero terminar essa mensagem hoje à noite, contando uma história fantástica da Bíblia, como todas são. Lembra quando João Batista ele foi preso, ele foi acusado, foi preso, acabou sendo morto mesmo, e num determinado momento ele chama os seus discípulos e dizem, vão lá para Jesus e perguntem para ele se ele é verdadeiramente o Messias que era para vir.
Quem sabe uma preocupação dos discípulos, porque eu penso que João Batista tinha certeza que ele era o Filho de Deus, mas até aprendizado para os seus discípulos, vão e perguntem para ele se ele é o Messias. Ele pode não ser o libertador político, mas ele é muito mais que isso, é o libertador das nossas almas, do pecado. E os discípulos foram para Jesus, e Jesus não deu uma resposta, sim ou não. O que Jesus respondeu? Diz o texto bíblico: vão e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Vão e anunciem para ele. O que vocês estão vendo e ouvindo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu vou morrer, Jesus disse, mas que não seja um motivo de tropeço, porque eu vou ressuscitar e vai dar vida para você. Paulo escrevendo a Timóteo: Timóteo, lembra-te, Jesus está vivo, ele ressuscitou dos mortos. Eu estou preso, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Lembra isso, Timóteo. E o livro de Atos, ele termina assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Mesmo preso com intrepidez. E o texto bíblico diz: sem impedimento. Ah, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, ninguém detém a obra do Senhor, a palavra não está presa, ela está livre. Ninguém detém a obra do Senhor, ela é obra santa. E a eficácia da obra de evangelização não depende das nossas limitações, ela depende da autoridade soberana do Senhor. O livro de Atos, ele não termina, na verdade, nesse verso 31. Os atos dos seguidores de Jesus continuam através da minha vida e da sua vida. E algumas perguntas: o que está acontecendo hoje? Que tempo estamos vivendo? Precisamos de discernimento. O que significa para mim e para você esse tempo de reclusão, de quarentena, esse tempo de pandemia? A igreja, ela está inserida em todo esse contexto. Como ela está sendo vista nesse momento? E quando eu falo igreja, sou eu e você. Em meio à crise, é possível a defesa de uma ética cristã? É lícito concordar com o que a mídia fala? Eu preciso de discernimento do Senhor. E como líderes, pastores, precisamos entender qual a vontade de Deus. Os valores que temos transmitido durante essa pandemia. Pessoas assustadas, com medo, mas eu e você temos esperança e confiamos num Deus verdadeiro e podemos mostrar os nossos valores pessoais, mas acima de tudo, os nossos valores espirituais. Nós somos desafiados a viver o Evangelho, mesmo nessa exceção. E nessa exceção, a palavra de Deus não está presa. A crise, ela mostra o verdadeiro caráter de um cristão. Na crise, as pessoas se mostram. E nesta crise, o verdadeiro cristão está mostrando seu caráter. Alguém já disse que a ansiedade em torno do Covid-19 permitirá que você realmente possa discernir o seu estado pessoal, espiritual. Como você está espiritualmente diante de Deus? E o texto bíblico diz: a palavra de Deus não está presa. Por isso, procure expressar de maneira pública e visível, dentro da situação que vivemos, a vitória e a esperança que nós temos em Jesus. Há uma oportunidade sem precedentes para compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas.
Nós não vivemos como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Nós temos amigos, vizinhos e familiares que não conhecem essa esperança e nós precisamos falar e colocar esta palavra que não está presa. Estamos em quarentena, impossibilitados de estarmos juntos no templo, mas a palavra está livre, você pode usar isso para a glória de Deus. Nós vemos o pânico muitas vezes se mostrando no meio das pessoas, mas nós podemos mostrar em meio à pandemia o amor de Deus, momento especial do Evangelho. E eu quero dizer para você, não desperdice essa pandemia. Não desperdice esta pandemia. Nós precisamos entender que a igreja ela vai além do lugar de se reunir. A igreja vai além dos seus programas, da sua atividade, do seu ativismo. A igreja vai no poder do Senhor. Quais são as suas expectativas para o retorno, para a volta, quando estaremos reunidos no templo? Eu não sei. Precisamos orar e pedir discernimento de Deus. Quem sabe você está bravo com Deus, porque tudo isso está acontecendo, você não pode ir no templo, tem familiares seus enfermos, quem sabe você está irado com Jesus. O que pesa no seu coração? Quais são os seus questionamentos? Quais são as suas dúvidas? O que está deixando você insatisfeito? Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que o Evangelho, o Cristo vivo, e você confia que Ele estaria no meio disso, Cristo podia me libertar, não acontecer isso, eu podia ter nascido numa outra geração, mas não, nós estamos nesta geração para sermos bênção e vida para as pessoas que estão morrendo sem Deus, sem salvação. Eu lembro que esse tempo é um tempo de oração, é um tempo de evangelização discipuladora, é um tempo de formação de líderes, é um tempo de compaixão e graça. E é um tempo que eu e você podemos testemunhar da graça de Jesus. Minha última palavra esta noite. Nós temos 7 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes no mundo. Você sabia que quase a metade desta população tem acesso à internet através do celular? Quase a metade, em torno de 3 bilhões ou mais, tem acesso à internet. E esta é uma ferramenta hoje para evangelização. O que você tem feito com o WhatsApp? O que você tem feito com as redes sociais? Tem evangelizado? Ou tem reclamado do governo, reclamado da situação, tem falado isso e aquilo? Mas há uma ferramenta importante de evangelização. A palavra não está presa. Nós estamos confinados na quarentena, mas a palavra está livre. Use os meios que nós temos hoje para evangelizar, falar de Jesus e dizer ao mundo que está em pânico que há salvação e há descanso em Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós podemos estar confinados em quarentena, limitados, mas a palavra de Deus, ela está livre. O Evangelho é livre, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe e que esta palavra incentive você a viver com alegria como Paulo viveu, mesmo na prisão, sabendo que Deus tem o controle e que os dias que vivemos são dias que Deus propicia para cada um de nós, para sermos bênçãos e instrumentos de Deus para a salvação de pessoas que morrem sem Jesus, sem salvação. Vamos orar ainda mais. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela nunca volta vazia. Que ela, através do Teu Espírito, sejamos motivados a falar de Jesus, mesmo nessa situação, e aproveitando esta situação, a dizer que há salvação, há vida, há esperança em Jesus. Ó Deus, que cada um de nós possamos, impactados pelo Teu Espírito, agir de uma maneira poderosa, colocando a Tua palavra à disposição de pessoas que estão morrendo sem Jesus. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém.
Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem, celebração dos 22 anos da nossa igreja. Mande o seu vídeo e vamos festejar juntos. Até a próxima. Obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa, por essa palavra que é sempre viva e sempre se renova ao nosso coração. Nós estamos chegando ao final de mais um culto e agora nós vamos cantar uma canção que particularmente alegra meu coração. Ela fala sobre o amor de Deus, sobre a graça dele que alcançou as nossas vidas e sobre a nossa missão aqui na terra, que é falar do amor dele até que ele venha. Então que você possa, juntamente conosco, se levantar, alegre seu coração e cante conosco, celebre o amor de Deus. Ele é a razão
que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar.